Essa semana lançou a nova continuação do mangá de Jujutsu Kaisen. E só com essa notícia, muitos fãs ficaram ansiosos pela chegada do novo capítulo. Até porque a arte desse mangá seria feita por outro artista, um cara chamado Yuji Wasaki, que tem uma arte sim, mais charmosa visualmente que a arte habitual de Gege Akutami, autor de Jujutsu Kaisen. E claro, se teve quem ficasse empolgado e ansioso, teve aqueles que ficaram com o pé atrás. Ou melhor, teve gente, como eu, que sentiu de longe o cheiro de bomba. Até porque, dias antes da estreia, soubemos que essa história teria uma trama envolvendo os netos do Yuta e da Maki, sim, descendentes. Onde será que já vi isso mesmo? E bom, até aí, tudo bem. Mas além de descendentes, a história iria envolver também alienígenas poderosos. Aonde será que eu já vi isso mesmo, hein? Bom, não sei se é uma boa ideia, mas eu deixei todo o meu julgamento de lado e decidi conferir o primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen 3, Módulo. Peraí. Jujutsu Kaisen 3? Será que o Jujutsu Kaisen 0 seria o Jujutsu Kaisen 1? Ou esse 3 seria de terceira geração, já que os protagonistas são netos do Yuta e da Maki? Eu posso ser meio burro, pois não achei a resposta para isso. Na verdade, eu até procurei, mas não encontrei nada. E bom, esse vídeo é apenas sobre a minha opinião, mas se for bem, eu posso até trazer uma review completa do capítulo por aqui. E para isso, preciso que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e seu hype se puderem, que tudo isso é muito importante. Compartilhe com seus amigos e, claro, cogite se tornar um membro aqui do canal para ter diversas vantagens bacanas. Eu sou o Marmota, artista e criador de conteúdo e talvez o maior hater de Gege Akutami. E você só saberá o porquê disso no final desse vídeo. E para começar, a arte. Eu sou fã da arte do Gege. Por mais que ela seja um tanto quanto feia, com muitas aspas, todas as cenas do mangá são muito bem feitas. O cara sabe criar quadros e cenas de ação excelentes, pecando apenas na coloração, sempre soando esquisito aos olhos da maioria, embora eu goste. O meu lance com Gege é mais pessoal mesmo. Já o Yuji, não o do SBT, mas o artista desse mangá, ele tem a arte muito bonita. Os painéis que abrem o capítulo coloridos são lindos, e você percebe que ele tenta sim dar uma adaptada no traço para parecer com o do Gege, mas agora começa realmente a minha crítica. Enquanto o Gege possui um traço feio, mas próprio, o traço do Yuji, sem cores, tem um retrogosto de genérico. Parece qualquer coisa, de verdade. Ele tem a cara de qualquer spin-off de mangá. E bom, se tratando de um spin-off que é Jujutsu Kaisen Módulo, eu vou dar uma colher de chá, mas esse traço genérico cansa. A história tem sim um ritmo parecido com os capítulos de Jujutsu Kaisen, mas falta uma identidade visual de Jujutsu que não tá presente ali. O que me deixa triste, pois eu não queria ter essa opinião. Queria muito que Jujutsu Kaisen Módulo fosse uma tentativa de criar o ápice de Jujutsu Kaisen. Porém, pelo menos no primeiro capítulo, isso tá longe de acontecer. Mas eu passaria pano e ignoraria bastante se não fosse um detalhe crucial que esse sim me incomodou. Como sabemos, a história se passa no futuro, mas não tem nenhum recurso visual que indique isso. A não ser os alienígenas, mas caramba, 60 anos se passaram e o planeta é igual. É só uma tecnologia de fora que é diferente e futurista? Até tem ali um menino jogando videogame mais realista, entre muitas aspas, mas que eu saiba, essas arminhas aí existem desde os anos 80, feitos pela Tectoy aqui no Brasil. Então nada aqui parece se importar com ser do futuro. E isso já é um indicativo de que a história vai ser só mais uma história, se distanciando ainda mais do que eu esperava que seria o ápice de Jujutsu Kaisen, o que é uma pena. Mas as cenas de poder ainda são interessantes visualmente e,
até mesmo na arte em preto e branco, são um grande destaque desse primeiro capítulo. E agora nós vamos falar do elefante branco na sala. A pedra no meu sapato, a hemorroida do meu... Tá, acho que eu exagerei um pouco. E sim, eu tô falando do meu inimigo mortal, Gege Akutami, vulgo roteirista e criador desse spin-off / continuação de Jujutsu Kaisen. A história não tem só uma arte que lembre qualquer coisa. Ela parece ser qualquer coisa, inclusive na escrita do Gege Akutami. É claro, como não é a sua arte, é injusto tentar apontar o que pode estar mal executado com relação ao roteiro e à finalização, mas a história não tem nada de interessante. Nesse momento da obra, os aliens parecem não ter nenhum grande objetivo. Objetivos tanto para eles, os alienígenas, quanto para a história no geral. E o casal de protagonistas humanos, Yuka e Tsurugi, são extremamente irritantes. O objetivo da Yuka é pura inveja com relação ao anel da família que era de seu avô e que ela se acha no direito de usar. Mas quem tem a posse oficial, quem herdou, foi seu irmão Okotsu Tsurugi, que é uma tentativa frustradíssima de reviver um personagem Ed como o Megumi. O personagem é chato, desinteressante, tem um visual fraco e não mostra nada pro que veio. Personagem definição de oficina do diabo, o que até nos faz imaginar que a Yuka é uma personagem interessante e com grandes objetivos, pois é ele quem rivaliza com ela. Ah, e claro, eu não poderia esquecer do Inspetor Maruru, Varuru, Vururu e Eruvuru. Vai tomar no c... que pariu, hein, Gege? Mas vou confessar, esse foi o melhor quadro do capítulo inteiro. Eu dei muita risada. Gege Akutami, eu te odeio, mas isso aqui foi genial. Ah, e ele prefere ser chamado de Maru. A trama é sobre a investigação de sequestro de crianças na região, mas tudo o que acontece é sem antecedência. Por exemplo, tem uma cena que um garoto corre e aí aparece uma possível técnica amaldiçoada, o que é visualmente marcante e até mesmo um twist na história que quebra a expectativa. Mas isso acontece muito do nada, e com um moleque que é só um figurante. E logo depois, a mesma técnica é feita no Tsurugi, que também aparece do nada, pois ele não estava com a dupla Maru e Yuki naquele momento. Eles até fazem uma boa dupla, tem uma boa conversa, com o Tsurugi completamente em off-screen. Então, vamos lá. O Gege conseguiu errar 2 vezes com a mesma situação. O momento que seria o ponto-chave do capítulo é desperdiçado, com um figurante esquecível. E logo em seguida, que ele utiliza com um personagem que já conhecemos, é super jogado. Porque aquele personagem só aparece ali para ser puxado por esse poder. Se o Gege já sabia que isso aconteceria, ele deveria ter usado esse personagem o tempo todo, não o fazendo sair de cena, não o fazendo ficar em off-screen, mas para nos preparar para quando essa quebra de expectativa fosse acontecer. E aí, a partir daí, o meu interesse por Jujutsu Kaisen Módulo foi jogado no lixo. Eu só li por ler a partir daquele ponto. A trama não evolui. Tsurugi é resgatado da forma mais simples e fácil possível, narrativamente falando, com a Yuka chegando no local do sequestro com o Maru. Bom, tem um detalhe legal, que os irmãos se odeiam tanto que eles caem na porrada, ignorando o vilão real ali presente. Achei um ponto legal, mas garanto que eu teria achado mais legal se o Tsurugi não fosse um personagem que tivesse ficado quase o tempo todo fora de cena. E bom, a conclusão é básica. Yuka derrota o vilão com uma luta ultra genérica, me lembrou até as lutas de Dragon Ball, aquelas mais genéricas possíveis. Tsurugi mostra que não é só um pedaço de madeira ali no canto, que provavelmente terá suas emoções e personalidade expandidas na obra, o que poderia ser um ponto positivo se eu me importasse com Tsurugi nesse ponto da história. E o Maru mostra um poder extraordinário, revelando aos personagens que ele é um alienígena, mas apenas pros personagens, porque a história já começa com uma fala extremamente expositiva, com aliens dizendo que possui poderes como os guerreiros Jujutsu. E apesar de ser uma página linda, estraga completamente esse final, até porque o próprio alien é jogado na história, meio que sem relação com nada.
O que não seria um problema se eu já não soubesse, pelo que a história já havia mostrado antes, que ele era um alien. Ele poderia ser só realmente um estrangeiro e... Nossa, então ele não é um estrangeiro, ele é um alien. Não, isso não aconteceu. Eu sei o tempo todo que ele era um alien. E eu estranhava, eles não sabem que ele é um alien? E bom, essa foi a minha opinião sobre esse primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen Módulo. Gege Akutami, você me paga. Conclusões finais. Eu vou bater na tecla até o fim que eu achei tudo muito genérico. A arte no geral, as cenas de ação e a história. E eu sei que é um spin-off. Na real, você pode usar como exemplo de spin-off genérico como o de qualquer outro mangá. Mas o que me incomoda é que o autor da obra é o roteirista e idealizador. O que muitos spin-offs têm em comum é a quase nula relação do autor original com o spin-off. Em Jojo, por exemplo, o Araki só foi consultado sobre o que poderia ou não fazer com seus personagens. Ou então ele mesmo criava os seus spin-offs e quase nunca tinham relação com a sua obra original. Então se você vende uma história do autor original, é porque essa história precisa soar como uma continuação e não como um spin-off genérico de mangá. Esse foi o primeiro capítulo e olha... Eu torço do fundo do meu coração que seja um mangá legal no todo. Torço inclusive pro merda do Gege Akutami, que tá me devendo um dinheiro aí, esse arrombado, faça uma boa história. E só pra acrescentar, acredito que a escolha por utilizar o nome do Gege Akutami pode ser puro marketing, o que eu não acredito tanto na real, acho que realmente ele quis criar essa história. Mas com certeza esse mangá só foi criado pra poder hypar a terceira temporada em 2026. Disso eu não tenho dúvida. Mas e aí? O que você achou? Gostou de Jujutsu Kaisen Módulo? Tá confiante que será uma boa história? Não esquece de deixar aí nos comentários, deixar seu like e claro, compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo. Olá, eu sou o Inspetor Maruru, Varuru, Vururu, Yuru. Ieruvuri. Vamos lá, vou tentar de novo fazer a voz aqui, ó. Imagina a dublagem, ó. Eu sou o Inspetor Maruru, Varuru, Vururu, Ieruvuri. Caraca, por que, mano? Por que esse final é assim, cara? Qual o problema de Ieruvuru no final? Porra, Ieruvuri? Não, não é possível. Mas só Maru já serve.